Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Comigo está tudo maravilhoso. E hoje eu trago para vocês língua portuguesa e mais uma interpretação de texto. E para quem ainda não me conhece, eu sou Andresa Amorim, professora do terceiro ano. Bom, o texto que eu vou trazer para vocês hoje é um texto que a gente já trabalhou aqui também uns outros assuntos, que é o texto informativo. Professora, mas o que é o texto informativo? Bom, eu vou lembrar vocês. O texto informativo é um tipo de texto que ele traz informações para esclarecer as nossas dúvidas sobre algum assunto. Então, ou seja, ele tem informações importantes sobre algum tema ou um assunto. E é justamente isso que o nosso texto hoje vai trazer, pois ele vai nos informar sobre uma data bem importante, que é o 7 de setembro. Vamos lá? A nossa leitura de hoje, atenção para as informações. Independência do Brasil. Foi no dia 7 de setembro. Desde que os portugueses chegaram ao Brasil, nosso país passou a pertencer a Portugal. Muitos brasileiros, como Tiradentes, lutaram e morreram para que o Brasil fosse um país independente e não precisasse mais obedecer às ordens de Portugal. O rei de Portugal, Dom João VI, morou por algum tempo no Brasil e, quando foi embora, deixou seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro voltava de uma viagem quando recebeu mensagens vindas de Portugal que aumentavam o domínio daquele país sobre o Brasil. Dom Pedro estava, nesse momento, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, e gritou para seus soldados: independência ou morte. Desde esse dia, o Brasil tornou-se um país independente. O príncipe Dom Pedro foi coroado primeiro imperador do Brasil. Ele governou o país durante 9 anos e depois voltou para Portugal. Bom, as informações que a gente tem nesse texto vão nos falar sobre a importância de movimentos e a importância de Dom Pedro para que o nosso país se tornasse independente de Portugal. Aí você pode estar se perguntando, mas por que o país precisava tanto ser independente? Bom, Portugal fazia leis e dava ordens como essa que Dom Pedro recebeu para aumentar os impostos. Então, tudo que era produzido no nosso país, a maioria ia para Portugal. E Dom Pedro não achou justo nisso. E é justamente isso que o nosso texto hoje vem nos informar. Bom, você deve estar se perguntando, mas não é interpretação de texto? Então, vamos aprofundar no entendimento dessas preciosas informações. Vamos lá? A primeira atividade. Agora, responda em seu caderno. Vamos lá, nós temos 5 perguntas que vamos responder aqui sobre o nosso texto informativo. A primeira delas, desde quando o Brasil pertenceu a Portugal? Bom, lá no texto vai nos falar que desde que Portugal descobriu o Brasil, o Brasil ficava dependente de Portugal, então pertencia a Portugal. E é justamente essa a nossa resposta. Desde que os portugueses chegaram aqui no nosso Brasil, eles tomaram posse do nosso país. A segunda, quando Dom João VI foi para Portugal, quem ele deixou no Brasil? Quando Dom João foi embora, ele tinha que deixar um sucessor, alguém para substituí-lo. Vocês lembram lá nas informações do texto, quando ele fala que Dom João foi para Portugal, mas deixou? Muito bem, o seu filho. E como se chamava seu filho? Isso aí, Dom Pedro. E o cargo que ele exercia? Deixou seu filho, Dom Pedro, como príncipe
regente para comandar o nosso país. A terceira pergunta: quando e onde? Então, aqui nós temos duas informações que nós vamos ter que lembrar lá do texto. Quando e onde Dom Pedro gritou pela independência do Brasil. Essa informação também nos foi passada lá no texto. Então, vamos relembrar? Foi no dia 7 de setembro de 1822. E onde que era? Às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo. Então, foi essa a data e o local que aconteceu o grito pela independência do nosso Brasil. A quarta pergunta: durante quanto tempo Dom Pedro governou o Brasil? Bom, a gente sabe, porque a gente já leu lá no texto, que depois que ele falou que não queria mais ser dependente de Portugal, ele governou o nosso país. E foram quantos anos? Justamente, Dom Pedro governou o Brasil por 9 anos. E a nossa última questão para interpretar este texto é a 5, que pergunta assim: qual o nome do brasileiro que lutou até a morte para que o Brasil fosse um país independente? Lá no nosso texto, nas nossas primeiras informações, eles nos falam sobre um homem. Quem é esse homem que lutou e morreu e muito contribuiu para que o nosso país fosse independente? Lembra aí? Muito bem, foi Tiradentes. E aqui eu vou abrir um parênteses, porque Tiradentes foi um mineiro muito importante num movimento chamado Inconfidência Mineira, que esse movimento foi muito importante para que toda a independência do nosso país fosse decretada. Então, Tiradentes se tornou um herói nacional, mas principalmente para nós mineiros, ele é um orgulho e um exemplo na luta pela independência do nosso país. Bom, a nossa interpretação já vai ficando por aqui, mas eu tenho um assunto bem bacana para a gente também poder explorar esse texto. Vamos lá? Nós vamos falar hoje sobre a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Bom, o nosso texto ele tem várias palavras e hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a classificação dessas palavras quando a gente as separa em sílabas. Vamos lá? A primeira classificação é a palavra monossílaba. Vamos dizer essa palavra aí? Monossílaba. Professora, mas o que quer dizer essa palavra? Bom, a palavra ela é classificada como monossílaba quando ela possui uma sílaba somente. Olha o exemplo. Mão. Quando eu vou separar a palavra mão, eu simplesmente a escrevo, porque ela tem uma sílaba somente. A segunda classificação é a dissílaba. O que é dissílaba? São as palavras que, quando eu separo em sílabas, elas possuem duas sílabas. Olha o exemplo. Carvão. Preste atenção que quando eu vou separar, ó, carvão, ela tem uma, duas sílabas. Então, eu chamo essa palavra carvão de dissílaba. A terceira classificação é a trissílaba. O que é a trissílaba? É a palavra que, quando eu separo as sílabas, elas possuem 3 sílabas. Olha o exemplo. E eu coloquei o meu nome para vocês entenderem. Ó, vamos separar o meu nome? Andresa. 1, 2, 3. Então, o meu nome é uma palavra trissílaba, pois ela possui 3 sílabas. E a polissílaba, que é a nossa última classificação, é aquela palavra que, quando a gente separa em sílabas, elas possuem 4 ou mais sílabas. Olha o exemplo. Universo. Olha a separação, ó. Universo. Vamos contar? 1,
2, 3, 4 sílabas. Então, preste atenção. Aí você pode estar se perguntando, mas professora, se a palavra tiver, por exemplo, 7 sílabas, ela também é uma polissílaba. Por quê? A polissílaba é aquela palavra que possui 4 ou mais sílabas. Então, se ela possuir 4, 5, 6, 7 ou mais sílabas, nós a classificamos como polissílabas. Vamos relembrar? Monossílaba, uma sílaba. Dissílaba, 2 sílabas. Trissílaba, 3 sílabas. E polissílabas, 4 ou mais sílabas. Agora nós vamos fazer uma atividade com palavras lá que apareceram no texto. Retire do texto palavras que irão completar o quadro abaixo. A primeira, nós vamos relembrar lá no texto algumas palavras que apareceram lá que a gente pode classificar como monossílabas. A primeira é a palavrinha que. Você pode notar que ela possui uma sílaba só. A segunda, do, também uma sílaba só. A terceira, no, também uma sílaba só. Agora, algumas palavras de sílabas também apareceram lá no nosso texto. Vamos relembrar? País, muito bem, porque quando a gente separa a palavra país, são 2 sílabas, ó. País, então, 1, 2. Ela é dissílaba. A palavra também Brasil, o nome do nosso país, também é uma palavra dissílaba, porque quando a gente separa, Brasil, são 2 sílabas. E por último também a palavra Pedro, que é o nome do nosso príncipe regente. Vamos separar? Ó, Pedro, são 2 sílabas, então ela é uma palavra dissílaba. Agora as trissílabas, será que tinha no nosso texto palavras trissílabas? Vamos recordar? Tinha sim. Olha o nome aí de Portugal. Vamos separar? Portugal. 1, 2, 3 sílabas. Então, Portugal é uma palavra trissílaba. Também temos soldados. Vamos separar para ver se realmente tem 3 sílabas? Soldados. Tem 3 sílabas. Então, ela também é uma palavra trissílaba. E tem também príncipe. Vamos separar. Ó, príncipe. Também tem 3 sílabas. Então, também encaixa na classificação de trissílaba. Agora vem as palavras maiores, né? Que são as palavras que possuem 4 ou mais sílabas. Preste atenção no quadro. Olha que palavra grande, hein, professora? Vamos lê-la? Independência. Vamos contar quantas sílabas? Independência. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Ela possui 5 sílabas. Então, ela também é uma palavra polissílaba. Tiradentes. Vamos lá separar? Tiradentes. 1, 2, 3, 4. 4 sílabas, polissílaba. E nós também temos imperador. Imperador. 1, 2, 3, 4. Também 4 sílabas, também uma palavra trissílaba. Agora vamos pegar aqui 2 palavrinhas para a gente poder fazer a separação e vamos classificá-las de acordo com o número de sílabas. A primeira palavra aqui é a letra A, portugueses. Vamos lá? Ó, portugueses.
Agora, para a gente classificar, vamos contar as sílabas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 4 sílabas. Como eu vou classificar essa palavra aqui? Muito bem, polissílaba. Então, vamos lá. Polissílaba. A segunda palavra, brasileiros. Vamos lá. Brasileiros. Também é uma palavra com 4 sílabas. 1, 2, 3, 4. Então, também é uma polissílaba. A palavra não. Vamos saltar o C, só para a gente relembrar aqui. Não. Como é que eu vou separar essa palavra? Muito bem, ela é toda junta, porque ela é um monossílabo. E assim, vocês vão continuar fazendo as outras separações e vão classificar de acordo com o número das sílabas. Bom, antes de eu me despedir de vocês, eu vou deixar um desafio que tem lá na nossa plataforma. Se você estivesse presente no dia da independência do Brasil e fosse coroado como imperador do país, o que você faria de bom para o nosso Brasil? Conte-nos através de uma produção de texto. Vamos lá, você consegue. Escreva com letra caprichada em seu caderno e não se esqueça de, olha os detalhes, título, parágrafos, sinais de pontuação e ao iniciar uma frase, comece sempre com letra maiúscula. Bom, a nossa aula hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham acessado a nossa plataforma durante a semana e não se esqueçam, para acessar a nossa plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. E também você não pode esquecer a nossa ferramenta maravilhosa, que é o nosso canal no YouTube. Se inscreva, ative o sininho e não perca nenhuma aula que aparece aqui e vai ser colocada lá no nosso canal. Beijinho no coração, fiquem com Deus e eu espero vocês na próxima aula.